Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Pouca coisa de informação, vou só atualizar para vocês aqui o Vasco, né, que joga contra o Trem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil começou hoje, inclusive, né, e vou falar de uma polêmica, uma rota de colisão entre Vasco e CBF. Antes de trazer essas duas notícias para você, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve também lá no Instagram, @vascaíno do Cerrado, né? E não se esquece de se inscrever aqui no YouTube, tá? Estamos aí com a meta para chegar esse ano a 90 mil seguidores, com fé e a força que vocês têm dado aqui ao canal. Bom, eu vou começar falando da Copa do Brasil. A bola tá rolando, tá jogando Guarani, ou Marcílio Dias e Guarani, é a única partida de hoje, né? E já é valendo pela Copa do Brasil, com aquela vantagem do empate do time visitante, jogo único. Se acabar empate, o Guarani se classifica e o Marcílio Dias precisa vencer jogando em casa para se classificar, né? Tá 0 a 0, um jogo horroroso. Eu assisti o primeiro tempo, tô em casa, né? Não curto carnaval, então tô assistindo algumas partidas, como eu vi o belo jogo da Liga dos Campeões, com a virada do Real Madrid em cima do Liverpool. Quem não viu, perdeu um jogão. Enfim, então a Copa do Brasil começou, o Vasco joga na quinta-feira, o Trem já está em Brasília. O Trem de Amapá chegou ontem à noite aqui em Brasília, treinou no CT do Brasiliense, né, já se preparando ou visando a partida de quinta-feira às 21h30, transmitida pela Sport TV. O Trem joga com o mando de campo, mas o estádio deve estar lotado de torcedores vascaínos. O Vasco joga em casa com a vantagem do empate ou a vitória, beleza? Então tá aí, para você que não entende do regulamento da Copa do Brasil, é isso. O Vasco, se empatar, ainda classifica aí e fatura mais de 1 milhão com essa partida em cima do Trem. Foco total para essa partida. Quem fez a convocação dos torcedores para esse jogo foi o meia atacante Alex Teixeira. Fala, torcida vascaína, quinta-feira temos um encontro marcado aí em Brasília. Espero todos vocês. Grande abraço, tamo junto. Então tá aí o Alex Teixeira. Ingressos para essa partida estão sendo vendidos na bilheteria.com. Eu vou comprar os meus amanhã. Fiquei esperando para ver se ia haver redução. Da outra vez eu comprei, logo eles anunciaram, 2 horas depois anunciaram que iam baixar o valor dos ingressos. Eu tive que ir lá no plano, na Asa Norte, para poder ter meu reembolso. Então eu fiquei esperando. E amanhã eu devo comprar os ingressos para essa partida. Quem quiser ir para a partida, R$80 o anel superior, né? R$99 você ficar ali atrás dos gols, sul e norte inferior, lá embaixo, e dos lados do campo ali, que é o mais caro, R$149 o ingresso para essa partida da Copa do Brasil, válida pela primeira fase, a estreia do Vasco na competição, com a volta do volante Jair. Deve permanecer o Barros como titular, então o Vasco deve ir com o Barros de primeiro volante, o Jair de segundo volante, o Alex Teixeira, fazendo aquele trio ali, Alex Teixeira, com o Peck e o Pedro Raul. Então esse é o Vasco aí para encarar. Aí o sistema defensivo, você sabe, só a dúvida no gol se volta o Ivan ou se entra o Léo Jardim, mas na lateral é os dois, Pumita e o Piton, e talvez não estreie aí o Capasso, porque não tá esperando, né? Ele tem que ter sido inscrito na CBF, sair no BID para poder ter condições de jogo. Fisicamente está pronto, falta só questões burocráticas. Se ele não for para campo, é o Léo e o Miranda. Se ele tiver em condições, pode ser a estreia dele junto com o Léo. Já nessa partida hoje a gente deve ver ele contra o Boa Vista. O Vasco tem alguns jogadores do departamento médico que voltam, se não voltar contra o Boa Vista, só contra o Flamengo, que é o Marlon Gomes e o Orediano. Então esses dois jogam, e o Bambu, esses três devem estar em condições para a partida contra o Flamengo. Tá aí o Vasco que encara o Trem aqui, quinta-feira. A gente vai estar lá para cobrir esse jogo, fazer o pós-jogo direto do estádio Mané Garrincha. E para finalizar esse vídeo, vou trazer um assunto aqui que gerou uma polêmica do caramba. O Vasco entrou em rota de colisão com a CBF, ele solicitou a desconvocação de jogadores do Sub-17 ou da seleção Sub-17, que é o goleiro Felipe Gabriel, o volante Matheus e o meia Ryan, né? E considera também não liberar o Marlon Gomes para a Copa do Mundo de seleções Sub-20, né? Então vai ter a Copa do Mundo Sub-20 e o Vasco estuda não liberar
ou considera não liberar o jogador. Tudo isso é uma retaliação à CBF pelo fato do Vasco ficar de fora das competições nesse ano, né? As competições sub-20 e sub-17. Vai começar o Campeonato Brasileiro sub-20, aí eu vou ter que explicar. Tem um ranking de times, e esse ranking, a pontuação dele é baseada no desempenho do time profissional, né? Aquele ranking ali que classificava para a Copa do Brasil e tal. Então, esse ranking, o Vasco, depois de cair para a segunda divisão, permanecer na segunda divisão, fez com que o Vasco ficasse 2 pontos dos pontos necessários para disputar o sub-20, o brasileiro sub-20, ou as competições realizadas pela CBF, tanto sub-20 quanto sub-17. Então, a CBF já bateu o martelo, o Vasco não joga o Campeonato Brasileiro sub-20, e isso deixou aí os gestores do Vasco revoltados, que pediram a desconvocação dos jogadores, achando que o Vasco cede grandes jogadores para seleções e que isso é uma sacanagem, podia haver ali um acordo, ou que a CBF conseguisse colocar o Vasco, né, considerasse essa situação do Vasco emprestar jogadores, um assunto bem polêmico, né? E aí eu vou dar minha opinião, né? Talvez não agrade muita gente, mas eu vou dar minha opinião. Primeiro, eu quero que a CBF vá para casa do caralho. Tô nem me ligando se vai emprestar, ceder jogador ou não. Para mim, não cederia jogadores para a CBF. Agora, o jogador, o empresário, eles querem o jogador disputando competições com a seleção, que isso vai para o currículo. Isso é importante para valorização do ativo, né? Então, até para 777 é interessante ter jogadores disputando o Mundial com a seleção, disputando o Sul-Americano Sub-20, como foi campeão. Esses destaques aí faz com que valorize os jogadores que estão nesse desenvolvimento na base. Ah, mas o Vasco também é vitrine. O Vasco também é vitrine. É claro que o Vasco é vitrine, e o Vasco quer não só o jogador na seleção, mas quer também botar um time sub-20, sub-17 para disputar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, que não deixa de ser vitrine também, né? Então eu entendo o lado do jogador que vai ficar puto, o empresário vai ficar puto se você traz o jogador e não deixa ele disputar um Mundial, né? Entendo o lado do Vasco de estar revoltado também, porque a gente empresta, a gente cede, a gente deixa de contar com esses jogadores em jogos importantes para poder emprestar para a CBF e devolver bichado, como foi o caso do Marlon Gomes. Mas, né, a gente tem que ser coerente. Quem é que determina essas regras desse ranking e tudo mais são os conselhos que são realizados na CBF com o aval dos clubes. Então, o Vasco é um dos clubes que deu o aval para tudo que é regra ou norma que é criada dentro da CBF, né? Aí, eu acho, minha opinião, que ir lá e tirar um time que conseguiu a vaga no Campeonato Brasileiro Sub-20, honestamente, ranqueando em pontuação, e colocar o Vasco é uma sacanagem com um time que não tem nada a ver com relação à briga do Vasco com ceder jogador ou não. Então, se é para substituir um time na sacanagem, eu sou contra. Agora, se é para a CBF abrir um consenso, olha, vamos colocar o Vasco também, né? Vai ter os times que já vão disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, mas a gente vai colocar o Vasco também. Aí beleza, né? Então tá bom, aí entraram num acordo e aí colocaram o Vasco. Agora, para substituir um time, eu acho sacanagem, porque o outro time que ranqueou não tem nada a ver com a incompetência desses filhos de uma rapariga que tomaram conta do Vasco nesses últimos anos, principalmente essa gestão de gente pilantra que derrubou o Vasco para a segunda divisão e manteve o Vasco na segunda divisão de sacanagem. É a minha opinião sobre o assunto, deixa a sua aqui, curte o vídeo, compartilha, desejar uma noite abençoada, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas.